tava olhando assim pra elas, fiquei completamente travada, em choque daquilo que eu tava vendo. E elas voavam e davam risada da minha cara, olhavam pra mim e riam com aquelas risadas de bruxa, assim, bem terror mesmo. Até que teve uma que ela voou e ela parou do lado da cabeceira da cama, muito perto, muito perto, muito perto, muito perto, muito perto, muito perto. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas! E aí, galera que escuta o Relatos do Além. Meu nome é Karen, tenho 22 anos, moro no interior de São Paulo, Jundiaí. Fico muito feliz de poder compartilhar os meus relatos. Conheci o podcast recentemente, mas já maratonei tudo. Eu escuto durante o trabalho e as histórias mexem muito comigo. Fico muito feliz de ter conhecido essa fonte, né, esse canal, porque eu tenho muitas vivências no mundo espiritual e já presenciei muitas coisas e eu sempre quis compartilhar alguns dos meus relatos, né. Quero começar falando que eu tenho muita ligação com o mundo espiritual, me considero médium, sensitiva, já vivenciei muitas coisas, já vi muitas coisas. E um fato que me intriga muito é que eu nasci no dia 31 de outubro de 2001, às 3 horas da manhã em ponto. Isso sempre mexeu comigo, porque todo mundo fala que às 3 horas da manhã é, né, o horário que abre, assim, portão do inferno, como algumas pessoas dizem. Isso sempre me intrigou. Enfim, tenho algumas experiências e quero compartilhar algumas aqui com vocês. O primeiro relato que eu quero contar, ele aconteceu quando eu tinha entre 5 e 6 anos de idade. E como foi uma coisa que marcou muito a minha vida, eu não consigo esquecer. E toda vez que eu lembro desse fato, é como se eu estivesse vivendo o dia exato que aconteceu tudo isso. Só para dar uma explicação para vocês, eu morava em um barraco. E esse barraco, ele tinha 2 cômodos. O primeiro cômodo tinha a beliche, que eu dormia com as minhas irmãs, e era emendado ali na cozinha, e do lado tinha um quarto que dormia a minha mãe e meu pai. Nesse dia, eu tava dormindo, já era de madrugada, e eu acordei, né, com alguns barulhos na cozinha, e eu dormia com a minha irmã na beliche. Comecei a escutar alguns barulhos e pensei, meu Deus, alguma coisa tá acontecendo. Como eu já tinha visto algumas outras coisas espirituais, eu pensei, é espírito, é alguma coisa. Comecei a escutar esses barulhos na cozinha e chegou um momento que o barulho estava muito forte, como se estivesse mexendo nas panelas ali na pia. E chegou um momento que eu falei, eu vou virar para trás para ver o que que é. Quando eu virei para trás para ver o que estava acontecendo, só de falar, nossa, tô completamente arrepiada, o coração acelera, uma sensação, sabe, dá até um nervoso. Eu virei para trás para ver o que estava acontecendo e quando eu virei, eu vi várias bruxinhas verde fluorescentes voando em vassouras. É uma coisa bem específica. Só para dar um entendimento, elas eram tipo as bruxas do filme Shrek, as do Rumpelstiltskin. Então, elas voavam como daquele filme. Elas estavam voando em vassourinhas, eram várias bruxinhas voando para lá e para cá. E aí eu tava olhando assim para elas, fiquei completamente travada, em choque daquilo que eu tava vendo. E elas voavam e davam risada da minha cara, olhavam pra mim e riam com aquelas risadas de bruxa, assim, bem terror mesmo. Até que teve uma que ela voou e ela parou do lado da cabeceira da cama, muito perto de mim. Elas tinham uma aparência de bruxa mesmo, assim, sabe? Nariz grande, verruga no nariz, cabelo meio espetado, assim, e elas todas voavam e davam risada da minha cara. Essa que ficou na cabeceira da cama, ela ria muito de mim. E eu fiquei completamente em choque. Tentei acordar minha irmã, ela não acordou de jeito nenhum. E eu fiquei olhando aquela cena. Não consigo lembrar agora quanto tempo foi, mas parece que foi algo que demorou muito tempo. Eu fiquei travada, completamente morrendo de medo, tentando acordar minha irmã, ela não acordava, até que teve um momento que eu consegui gritar a minha mãe, e minha mãe veio, eu contei pra ela tudo aquilo que eu tinha acabado de ver.
E minha mãe, ela sempre viu também, sempre presenciou coisas do mundo espiritual. Então, quando eu contei pra ela, ela acreditou em mim, tentou me acalmar, tentou falar ali, ela fez uma oração. E depois de tudo aquilo, eu dormi e ficou tudo bem. Tudo bem naquelas, né? O próximo relato que eu quero contar, ele é um relato que marcou muito a minha vida também, por conta de se tratar um pouco do folclore brasileiro. E esse tema, ele mexe muito comigo, porque é um tema que eu gosto bastante. Eu tava aí entre os meus 7, 8 anos de idade e a gente ia para um passeio que tem numa mata preservada aqui da minha cidade. A gente foi em um passeio da escola. A gente foi no passeio, tudo tranquilo, até que teve um momento que o instrutor do passeio disse que ia levar a gente para um outro lugar para apresentar o Saci, Saci Pererê. A gente foi para um lugar então que era um bambuzal. E durante esse bambuzal ele estava contando a história do Saci, estava apresentando. Ele mostrou uma garrafa de vidro, falou que o Saci estava preso lá dentro, que se abrisse a garrafa ele saía, por conta disso não podia abrir. Contou uma historinha lá, todo mundo, né? Ficou meio assim, era todo mundo criança. E aquilo me impressionou muito, me pegou muito, que eu já fiquei com um pouco de medo, porque eu sabia que eu já via algumas coisas. Tava tudo tranquilo durante o passeio, a gente deu uma volta ali na mata, até que a professora falou pra gente formar uma fila indiana. E a gente fez essa fila indiana e eu fui a última que fiquei na fila. A gente tava andando, voltando, né, pra esse lugar que a gente tinha vindo. Todo mundo voltando, até que eu estava andando sozinha e eu comecei a sentir um vento muito forte. Começou uma ventania do nada atrás de mim. E eu olhei, achei meio estranho, porque só tava ventando ali. O resto dos matos estava tudo tranquilo. Começou essa ventania e aí eu olhei para trás para ver o vento e começou a formar um redemoinho. Começou um redemoinho pequeno e ele foi crescendo. Até que quando eu me dei conta, era um redemoinho muito grande, era uma ventania muito grande. E quando eu olhei para esse redemoinho, começou a formar uma figura no meio desse redemoinho. Era uma figura exatamente do Saci. Era uma figura negra, né? Era como se fosse um menino mesmo, a aparência dele, um menino negro, ele era careca, usava um gorro vermelho, tinha uma roupa vermelha que tampava as partes dele e ele tava com um cachimbo num pé só. Eu olhei pra ele e ele ficava olhando pra minha cara e ele só dava uma risada bem sinistra. Eu fiquei com muito medo, eu fiquei arrepiada novamente, eu fiquei completamente em choque vendo aquilo. E aí, quando eu me dei conta que eu virei pra frente pra ver onde tava o pessoal da escola, que eu fui chamar alguém pra falar: mãe, você tá vendo isso também ou é só eu que tô vendo? Eu percebi que a fila tava muito lá pra frente, tava todo mundo lá pra frente e só eu tava pra trás excluída. Até que a minha professora gritou o meu nome, ela me chamou e falou: vem, você tá aí pra trás. E eu fui, contei pra todo mundo, mas ninguém acreditou em mim e essa história mexe muito comigo até hoje. Eu conto para algumas pessoas, todo mundo fica meio apreensivo e eu fico apreensiva até hoje, porque eu vivenciei, eu presenciei uma figura do folclore brasileiro e hoje em dia eu acho isso muito legal, porque não é uma coisa que todo mundo vê, não é uma coisa que todo mundo presencia, mas na hora foi muito sinistro e demorou muito para mim conseguir superar esse trauma. Bom, esse é um dos relatos, espero voltar em breve para contar mais e agradeço pela oportunidade. Um beijo para todo mundo que está escutando. E se você escutar o telefone tocar do outro lado, atenda. Você tem uma nova mensagem. Fala, Zoucas. E aí, galera que escuta o Relatos do Além. Me chamo Karen, tenho 22 anos, moro em Jundiaí, interior de São Paulo, e fico muito feliz de poder compartilhar meus relatos com vocês. Eu vim trazer um relato que aconteceu comigo quando eu tinha entre os meus 12 e 13 anos de idade. Ele é um relato que ele mexe muito comigo, por envolver um pouco, né, da morte da minha bisavó. E, enfim, contei ele para poucas pessoas durante a minha vida, e só de falar isso eu tô completamente arrepiada. Minha mão fica suando, gelada, de relembrar esse fato. Mas vamos lá, né? Bom, teve um dia que eu ia pra casa da minha bisavó
E aí, chegando na casa da minha bisavó, eu senti o clima da casa muito pesado, uma energia gelada. Quando eu pisei na casa dela, eu fiquei arrepiada, já senti uma coisa estranha e eu pensei, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Porque como eu já vivenciei outras coisas no mundo espiritual, quando eu ia ver alguma coisa, eu já sentia antes. Cheguei na casa dela e assim que eu fui cumprimentar minha bisavó, que eu dei benção pra ela, eu vi uma figura do lado dela que, assim, me assustou muito. E até hoje, de lembrar, eu fico completamente em choque. Enfim, essa figura, ela era negra, como se fosse em forma de fumaça. E ela era uma figura um tanto quanto alta. Creio que tinha entre 1,90 de altura, por aí. Eu vi aquela figura, na hora que eu cumprimentei a minha bisavó, eu travei. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Enfim, não contei nada pra minha mãe, não contei nada pra ninguém, pra não assustar. E também as minhas irmãs, como eu sempre tive vivências no mundo espiritual, elas acreditavam e não acreditavam. Elas acreditavam em mim porque via a forma que eu ficava quando eu via alguma coisa, mas mesmo assim tinha aquele pé de desconfiança porque só eu via aquilo. Enfim, via fumaça negra. E aí, à tarde, passou um tempo, eu fui mexer no guarda-roupa da minha avó. E o guarda-roupa dela era aqueles guarda-roupas antigos que tinha uma chavinha pra você poder abrir a porta. Tava mexendo na chavinha quando do nada eu vi essa fumaça passando. Ali eu fiquei completamente em choque, larguei o guarda-roupa, saí correndo e fiquei lá fora até esperar a minha mãe chamar pra ir embora. Não contei nada pra ninguém e passou uma semana, creio que foi entre uma semana, a minha bisavó, infelizmente, ela parou internada. Ela ficou, creio que 3 dias internada e quando foi no terceiro dia de internação, a minha avó, né, que era filha dela, me chamou pra ir junto com ela fazer uma visita. Foi eu, minha bisavó e uma prima minha. E tava um dia nublado, tava um dia muito estranho, um vento estranho, mas tudo bem. A gente foi pro hospital. E quando a gente chegou no hospital, eu senti, meu coração apertou, eu comecei a sentir uma coisa muito ruim e parecia que alguma coisa já tava me alertando de que era sobre minha avó. A minha avó, né, deu entrada no nome da minha bisavó pra visitar ela. E passou uns 5 minutos. Juro, acho que foi só 5 minutos. Veio uma moça informar que, infelizmente, a minha bisavó tinha acabado de falecer. Então, assim, depois de muito tempo, eu consegui associar de que aquela figura negra, creio que era a morte. Tenho quase certeza de que era a morte. Foi uma coisa que marcou muito a minha vida, porque eu tive a sensação de que ela ia partir antes dela partir. Só tô quase chorando aqui, gente, me desculpa, tô totalmente arrepiada, porque é uma coisa que mexe muito comigo. E, enfim, depois de um tempo eu cheguei a contar pra minha mãe, contei pra minhas irmãs, e a minha irmã disse que ela tinha visto essa mesma figura no dia que a gente foi na casa da minha bisavó. Esse é um dos relatos que mexe muito comigo, sempre vivencio como se eu estivesse no dia. O outro relato que eu quero contar pra vocês, ele aconteceu em 2014 e aconteceu na casa que eu morava com os meus pais. Assim, a casa que a gente morava tinha muita energia pesada. Eu presenciei muita coisa naquela casa. O clima era estranho, era muito pesado. O bairro, na verdade, o bairro todo que eu morava era muito pesado. Falaram que ele foi construído em cima de um cemitério indígena. Não sei se é verídico, mas hoje em dia eu não duvido pelas coisas que eu vivenciei. E enfim, era uma tarde, eu tava de boa na minha casa, até que eu senti aquele clima gelado, aquela energia pesada. Tava na sala e eu senti uma presença atrás de mim. Eu senti um bafo quente, assim, na minha nuca. Na hora que eu senti, eu já travei, fiquei toda arrepiada e pensei, eu olho pra trás ou não? Só que a curiosidade foi maior. Eu virei pra trás pra olhar. Quando eu virei pra trás pra olhar, assim, eu não acreditava em demônio até esse dia. Quando eu virei pra trás, eu vi um ser que eu nunca vi na minha vida. Foi a primeira vez e a última vez que eu vi um ser tão feio. Ele era como se fosse em forma de bicho. Ele era
todo preto, tinha o olho vermelho, tinha chifre vermelho e a aparência era como se fosse de animal. Eu virei pra ele, ele olhou pra mim, só deu uma bufada assim, bem quente, e eu fiquei completamente em choque, travada. Eu só consegui falar: sangue de Jesus tem poder, e na hora ele sumiu. Como minha mãe cresceu com a gente na igreja evangélica, eu tinha muito isso. Toda vez que eu via vulto, alguma coisa, eu falava: sangue de Jesus tem poder, e sempre desaparecia. Passou um tempo, tudo mais, até que no outro dia, quando foi de manhã, eu fui contar para minha mãe. Eu falei, tenho costume de chamar ela de mamãe. Falei: olha, mamãe, eu vi um ser, uma coisa muito pesada aqui em casa. Quase chorando de novo de lembrar, porque foi uma cena muito horripilante. E contei pra ela, eu descrevi exatamente como que era o ser. E ela virou pra mim e falou: Karen, eu acredito em você, porque hoje de madrugada eu acordei pra ir beber água e ele tava sentado no sofá. Ele estava sentado no sofá de casa. Ela disse que ela fez uma oração e depois ele sumiu. E foi isso. Mexe muito comigo, porque era um ser muito, muito sinistro, muito tenebroso. E depois desse dia, graças a Deus, eu nunca vi algo tão sinistro. Um outro relato bem curtinho. Eu tenho muita ligação com bruxa, né? Já vi algumas. E teve um dia que eu tava na igreja, tava à noite já, até que eu senti como se fosse alguma coisa me chamando. Eu senti essa alguma coisa me chamando, eu fiquei meio inquieta e falei: meu Deus, que é isso? E eu olhei pra fora da igreja, do outro lado da rua, tinha um pouco de mato, sim. Quando eu olhei, eu vi uma bruxa. Era a figura de uma bruxa. Ela tinha aquela aparência de bruxa, cabelo negro, ela usava um vestido preto. E ali, ela olhou pra mim, parecia que ela queria falar alguma coisa, mas ela não falou nada, e eu pisquei. Quando eu olhei de novo, ela desapareceu da minha frente. E me marca até hoje essa bruxa, porque a cena dela, a foto dela, é como se eu estivesse vendo ela agora aqui na minha frente. E depois disso eu fiquei completamente em choque, não sabia o que fazer, mas não fiz nada a respeito. E depois dessa bruxa, eu nunca mais vi nenhum tipo de bruxa. Bom, esses foram alguns relatos. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido passar um pouco a sensação de como foi, porque contar esses relatos é como se eu estivesse vivenciando tudo novamente. Pra mim é muito forte. E é isso, um beijo pra todos vocês. E se o telefone tocar do outro lado, atenda. Rapaziada, que bizarro, hein? Esse foi sinistro, Pô, Carol, Fê, pô, Gabi, Dani, vocês ficaram de mandar e até agora nada. Agora não dá, tô no trabalho, depois eu mando. E o depois nunca chega. Aí passa assim, tipo, um mês, eu falei: e aí, vamos gravar? Opa, e aí, como é que você tá? Eu não consegui gravar ainda, sabe como é que é, né? E fica pra sempre nessa. Aí eu não vou ficar também sendo chato de ficar, né, perturbando a pessoa, tipo, e aí, vamos gravar? Que é chato, ninguém gosta disso. Então, assim, se você falou que ia mandar, manda o relato, tá bom? Eu tô esperando de verdade, tô aqui, sentado aqui na minha cama agora, esperando o relato da Dani, da Carol, da Fê, da Gabi, e nada, entendeu? Tá bom, a gente se vê semana que vem. E se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha.